Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando mais um programa Estudo do Livro dos Espíritos, programa este que vem já ao longo de uns meses trabalhando desde a sua introdução o Livro dos Espíritos, onde vocês vão encontrar as edições anteriores lá no nosso canal youtube.com/TV Chico Xavier, onde vocês também, quem não se inscreveu, pedimos que se inscrevam. E lá no iniciozinho à direita tem um sinozinho, vocês também clicam naquele sinozinho, que é muito importante para nós que fazemos esse trabalho. A TV Chico Xavier e a Rádio Chico Xavier.com, mais uma vez, ao vivo, levando esse trabalho de divulgação da doutrina espírita e este momento, estudando o Livro dos Espíritos juntos com vocês, essa troca de energia positiva, e fazendo com que os conhecimentos da doutrina possam realmente ter a sua repercussão dentro de nós, como assim a espiritualidade, os amigos espirituais desejam de todos nós. Convidamos a quem não baixou ainda o nosso aplicativo para o rádio Chico Xavier, para a Rádio Chico Xavier, para Android e para iOS. Vocês baixam lá no Google Play ou no Play Store. Como também nós temos o Radiosnet, que é um aplicativo bem versátil, que serve para as duas opções, onde você sintoniza a Rádio Chico Xavier, coloca lá no favorito, e você vai ouvir toda a programação que é feita com muito cuidado e muito carinho por Ribamar Soares. Também podem curtir o nosso perfil lá no Instagram, TV Chico Xavier, curtir nossa página do Facebook e também ter acesso ao nosso novo site. Nós temos o site da Rádio Chico Xavier, onde vocês podem acessar também e escutar a rádio a partir do nosso site, www.radiochicoxavier.com. Como vocês podem acessar a nossa nova página, tvchicoxavier.com, e as instituições espíritas têm lá um link, divulgue seu evento, se cadastra, faz uma descrição do evento e manda todo o material de divulgação que nós iremos fazer, a divulgação do seu evento. Uma boa noite a Soraya, muita paz e muita luz, a Lúcia Marques, a Elô, a Maria Isabel, a William, muita paz, a Érica, que é uma das nossas coordenadoras da TV e da Rádio Chico Xavier. Uma boa noite, muita paz. É com muita alegria que estamos juntos aqui para o estudo do Livro dos Espíritos, que completou este mês 162 anos. Doutrina essa muito nova, mas que vem justamente trazendo para todos nós o conhecimento acerca da vida, acerca da existência, e todas as respostas que poderemos indagar acerca da existência e da vida, você vai encontrar no Livro dos Espíritos, obra essa que é importantíssima para que possamos entender as demais obras da codificação e as obras subsidiárias. Essa frase sempre vai ter no início dos nossos programas, vocês encontram na íntegra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, lá nas Instruções dos Espíritos, onde o Espírito da Verdade, em Paris, em 1860, ditou essa página belíssima. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam,
Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Emmanuel faz uma colocação em relação a essa questão da instrução e do conhecimento e do sentimento, quando ele diz que nós só vamos galgar patamares maiores na evolução quando adquirirmos essas duas asas, a do conhecimento e a do sentimento. Assim, com uma não conseguiremos voar como a ave que tem uma delas cortada, ela não consegue alçar voo, mas é preciso essas duas estarem em consonância para que o espírito comece o seu voo, né, rumo à evolução. Enquanto fazíamos o estudo e preparando os slides para o programa de hoje, nos veio, né, uma reflexão sobre o porquê nós estudamos a doutrina espírita. Qual é o objetivo? E nas nossas conversas também com Marcelo Vieira, que faz o programa Nossa Evolução, todas as segundas-feiras, a gente sempre está conversando e eu presto muita atenção no que ele diz e realmente ele faz muitas colocações em relação a essa questão. Quando estudamos algo, seja qual for a situação, qual é o objetivo que nós colocamos, né, na frente para que possamos ter uma motivação necessária para esse conhecimento, né? E, em relação à doutrina espírita, um objetivo bem claro para todos nós é justamente, primeiro, o conhecimento da doutrina espírita, e que esse conhecimento venha nos dar a devida consciência e a liberdade para continuar a nossa caminhada evolutiva, fazer melhores escolhas, errar menos do que errávamos antes, né? E também, né, um preparo para quando chegar a hora do nosso desencarne. Já pensamos nessa questão, nesse objetivo de estudar a doutrina espírita, um dos, né? Porque pouco falamos, né, da morte, mas quando estudamos a doutrina espírita, a gente descobre que a nossa verdadeira morada não é aqui, no plano físico. Estamos em uma prisão, estamos presos, né, esse corpo físico, né? O nosso esquecimento do passado é uma verdade, porque esse corpo, né, faz com que haja esse, né, esquecimento, esse constrangimento das nossas lembranças, e que é providencial, é uma misericórdia de Deus, porque imagine se na convivência do dia a dia tivéssemos conhecimento daqueles que estão ao nosso lado e que poderiam ter feito a nós um mal grave, e assim, né, vice-versa. Como nós iríamos lidar com essas situações? Aquela mãe que pega um filho no colo, um recém-nascido, muitas vezes não imagina que ali pode ter alguém que lhe fez mal, um inimigo do passado, ou um amigo também, muito que cria e que se criou ao longo da existência uma sintonia muito favorável que veio justamente para harmonizar aquele lá, né? E quando nós libertarmos deste corpo físico, estaremos retornando à nossa verdadeira pátria, reencontrar aqueles que foram primeiro do que nós, né? Então, é interessante a gente começar a pensar qual o objetivo, né, nessas questões de estudar, né, a doutrina espírita. E uma delas é o treinamento para que possamos, no final da nossa existência, poder ter com maior tranquilidade retornar à pátria espiritual. Imagine reencontrar aqueles que foram primeiro do que nós e que nós amamos. Nós estamos estudando, como vocês sabem, o capítulo 4, Princípio da Vida, que é o título. O subitem
seres orgânicos e inorgânicos. Estudamos na segunda-feira as questões de 60 a 63, e lembrem que nós colocamos alguns exemplos práticos aqui, né, dessa questão dos elementos orgânicos e dos inorgânicos, né? E hoje nós vamos concluir esse subitem dos seres orgânicos e inorgânicos. E na questão... Vamos dar uma boa noite àqueles que vieram depois do boa noite, a Selma, a Wanda, a Sônia, que é lá do Juiz de Fora, uma boa noite, muita paz, muita luz. E vamos à questão número 64, vamos ver o que Kardec perguntou ao Espírito da Verdade. Vimos que o Espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Está bem claro, né? Quem não tem ainda essa percepção, é bom, né, estudar, assistir os programas anteriores. Se tiver dúvida, anota num papelzinho, porque nos programas vocês fazem, né, tiram as suas dúvidas, e se não soubermos tirar aquela dúvida, algum companheiro que está assistindo tira, e se não acontecer, a gente anota e vai pesquisar para trazer, para que ninguém saia com dúvidas, né, dos nossos programas. Então, vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro. Lembram daquela questão da trindade universal, o tripé? Deus, espírito, né, e matéria. E entre o espírito e a matéria existe o fluido cósmico universal, que é a base de tudo o que nós poderemos conhecer e imaginar. É a matéria-prima de tudo, né? Aí ele pergunta se o princípio vital será um terceiro elemento constitutivo no universo, né? Questão 1, está vendo que é interessante que Kardec aprofunda, né, as questões para que não fique nenhuma brecha de dúvida, né, em relação àquele assunto que está sendo abordado e indagado para o espírito de verdade, os espíritos da codificação. E a resposta é sem dúvida. Acho que faltou um pedacinho ali, vamos ver aqui. É sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem, olhe mesmo, na matéria universal modificada. Essa matéria universal modificada é o fluido cósmico universal, a matéria primitiva. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio, que é o fluido cósmico universal. Está vendo como é importante? Eu frisei essa questão da gente ter... ler, dar uma estudada, rever essa questão do fluido cósmico universal, essa matéria-prima. Na questão 64A, Kardec pergunta: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio no agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. Vamos ver o que temos de resposta para esta questão. Apenas que isso é a consequência, né, do que dissemos, né? É importante frisar dessa questão, a gente ter ideia de que tudo que nós
vemos, ou também que não vemos, porque existem matérias que a gente não tem a percepção, a visão ainda para percebê-las, que são originárias do fluido cósmico universal. O fluido vital tem a sua origem justamente neste fluido cósmico universal, né, como a eletricidade e outras situações. Na questão 65, Kardec pergunta: o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Lembre-se que no programa anterior, nós vimos que esse princípio vital está justamente nos corpos orgânicos, é o que dá a vida, né? O nosso corpo físico, ele é dotado, né, desse princípio vital, dessa vitalidade. Senão, quando ele se extingue, se lembram disso? O nosso corpo perece e nós vamos ter a liberdade. O corpo, nós espíritos que temos esse corpo, sairemos dessa prisão. E o Espírito da Verdade responde: ele tem por fonte ao fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o laço entre o espírito e a matéria. A questão 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? É o mesmo princípio vital ou existe um princípio vital para a planta, um princípio vital para o nosso corpo, né? Para o animal? Existe? É o mesmo princípio vital ou existe, né, diferenciação em relação a esse princípio vital para cada situação que nós aqui falamos? Vamos ver. Não é interessante essas questões? É bem demais, é muito empolgante. O Espírito da Verdade diz sim. Modificado segundo as espécies. Imaginávamos que o princípio vital seria o mesmo, né? Mas que, vamos ver a pergunta, o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? O Espírito da Verdade diz que sim, mas modificado segundo a espécie, né? É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida, não é a vida. Esse movimento ele o recebe, não dá. Se nós deixarmos parado esse mouse em algum ponto, ele vai ficar ali, inerte, porque ele é uma matéria inorgânica, não tem vida própria, né? Mas imagine que ele é um corpo físico, uma matéria orgânica, né? Então, se ele, vamos imaginar que fosse uma matéria orgânica, então ele teria esse princípio vital que lhe daria o movimento próprio, que lhe daria a vida. Não seria uma matéria inerte. É isso? E esse princípio vital, ao longo da existência, ele vai se extinguindo. Existe um número X, vamos dizer assim, de energia de princípio vital, que deve ser utilizado para toda a nossa existência, e comentamos isso no programa anterior. Justamente os desregramentos de todas as ordens faz com que esse princípio vital se extinga antes da hora, né? E isso vai ter consequência espiritualmente, né? Não é que vamos ser condenados, não é que nós vamos ser punidos
por conta desses desregramentos ou por conta desse princípio vital ter acabado antes do tempo. Mas nós vamos ter as consequências, porque se tivéssemos diminuir a nossa existência por conta desses desregramentos 5 anos, seria 5 anos para que a gente pudesse ter maior oportunidade de estar aqui na Terra treinando e aprendendo a evoluir, né? Então, a nossa própria consciência vai cobrar, e nós, nessa cobrança, nesse arrependimento, nessa resignação e nessa consciência de que isso aconteceu, nós vamos desejar retornar para refazer, para poder e aprender a aproveitar todos os minutos da nossa existência. Érica coloca aqui, esse fluido vital é uma forma modificada do fluido universal, que, passando por nós, vira fluido vital e é ele que nos dá a vida. O princípio vital é um desmembramento do fluido universal, que faz elo, isso. Ele é o mesmo, mas se adequa, né, a cada espécie. É isso que essa questão, justamente, o Espírito da Verdade responde aqui. O princípio vital é o mesmo, mas ela é amoldada de acordo, né, com a espécie. A questão 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Olha que questão interessante. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Será que é preciso esse funcionamento dos órgãos, né, para que essa vitalidade se desenvolva, né? Vamos ver o que o Espírito da Verdade quer dizer em relação a isso. Só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É preciso a união das duas. É necessário é preciso a união das duas. É necessária para produzir justamente a vida. Se você tem o princípio vital aqui e tem aqui o corpo físico e eles separados, não vai acontecer nada. Esse corpo vai permanecer, esse princípio vital vai continuar aqui como está e o corpo físico vai continuar inerte. Aí quando se unem, né, esse princípio vital vai dar a vitalidade a esse corpo físico, e aí vai, justamente ao longo da existência, com essa união se desenvolvendo, vai trabalhando, vai estruturando os órgãos, né, e há todo aquele processo, né, de crescimento físico, desde o bebê, desde lá na concepção, né, até o final da existência, quando esse princípio vai se extinguir. É lindo o princípio da vida, essa questão do processo, né, da vida, da criação e tudo mais. E a última questão da noite, a 67A, pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente? Pode-se dizer que a vitalidade se encontra, né, em estado latente quando o agente vital não está unido, né, ao corpo? O que é que poderemos pensar em relação a essa questão? Vamos pensar um pouco?
pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo. Será que ele fica latente ali e tudo mais? Quando não unido? É uma questão interessante, né? Sim. O Espírito da Verdade diz que é. Né? Quer dizer, que a vitalidade se acha em estado ali latente, né? Quando o agente vital não está unido ao corpo, é justamente, né? E o Espírito da Verdade diz que sim, é isso que acontece. Existe um comentário, né, de Kardec em relação a essa questão. Ele diz o seguinte: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que neles existe. Então, vamos dizer, o nosso sistema respiratório, o digestivo, vamos colocar assim, bem prático. É um mecanismo muito interessante, né? Vocês já pararam para pensar como ele funciona, né? Então, Kardec diz aqui que ele recebe o impulso da atividade íntima ou do princípio vital, né, para que haja justamente todo o processo, né, de movimento. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. É o motor, é o que move, é o que impulsiona. A ação destes entretém e desenvolve a atividade do agente vital, mais ou menos como o atrito, né, produz o calor. Vamos repetir. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação deste entretém e desenvolve a atividade do agente vital, mais ou menos como o atrito o produz. Então, essas foram as questões, né, de hoje. Em relação ao final, né, justamente desse o subitem, seres orgânicos e inorgânicos. Se vocês tiverem, quando forem rever as questões, os programas anteriores, anotem as dúvidas, né, para que no próximo programa, porque esse programa acontece sempre na segunda e na quarta-feira, né, então vocês vão ter a oportunidade de nós juntos tirarmos as dúvidas, né, e, vamos dizer assim, a crescer, a aumentar os nossos conhecimentos. Então, fica aquela reflexão do início, né, que nós fizemos em relação a o porquê de estarmos estudando, né, o Livro dos Espíritos, ou estudar, ou querer conhecer a doutrina espírita, ou querer ter o conhecimento do Evangelho, né, de Jesus. E por que nós queremos? É apenas para a questão intelectual, né, da vida. Eu não quero que vocês respondam agora, mas que pensem, reflitam sobre isso. Apenas para o conhecimento teórico, né, intelectual, ou nós queremos outro objetivo mais elevado do que isso, né, para nós? Porque intelectuais tem demais por aí afora que, de certa forma, dão, vamos colocar de uma forma bem prática, assim, dão muito pitaco e muitos têm uma repercussão muito grande e que muitas vezes são levados para as pessoas pelas pessoas que não têm um senso crítico e vai tomar tudo aquilo que ele diz, né, como verdade e não vai, por si só, verificar se aquilo que eles ou qualquer um, ou nós aqui mesmo da TV Chico Xavier, estamos falando de forma que, vamos dizer assim,
dentro dos preceitos da doutrina espírita, no nosso caso. É preciso se verificar e pesquisar, estudar, e se houver uma incongruência, então traz a questão para que a gente possa aprofundar. O que na realidade acontece é que não podemos acreditar em tudo que os palestrantes, aqueles que estudam e que divulgam, tomar como verdade, a não ser que nós nós tenhamos também um vínculo, né, de estudo teórico, de leitura, para que a gente possa já ir digerindo, né, toda aquilo que nós estamos recebendo. Isso é muito prudente. Os próprios espíritos nas reuniões mediúnicas, aqueles que os coordenadores, se sentem à vontade quando o grupo ou alguém questiona, né, alguma situação. Porque aí eles vão perceber que nós estamos estudando, estamos buscando, né, o conhecimento. Quando o espírito não é muito elevado, quando há esses embates, no bom sentido, eles não gostam de serem, vamos dizer, confrontados nos conhecimentos ou naquilo que eles estão dizendo, né? É por isso que é muito importante a gente não estar recebendo. Hoje eu encontrei na internet pessoas perguntando quem psicografa, né? Quer dizer, imagine que na intenção de buscar alguma carta, alguma coisa, através de um médium. E nós sabemos que o telefone, como sempre Chico diz, toca do lado de lá para cá, né? Acho que é mais importante nós cuidarmos da vida aqui terrena do que estar buscando informações do outro lado. Se nós queremos buscar informações do outro lado, só é buscar a literatura de Chico Xavier. Tudo que está ali foram estudos ditados pelos espíritos através de Chico. Pronto, tranquilo. Confiar que os nossos familiares e amigos mais caros estão sendo cuidados, estão também já dentro de um equilíbrio, já estão preparando o ambiente para quando lá chegarmos, que pode ser a qualquer momento, ou pode ser daqui a 10, 20, 30 anos, mas que é preciso a gente começar a ter essa certeza, né? É não acreditar, porque se a gente crê ou acredita é porque em algum momento a gente pode descrer daquilo, mas ter a certeza, né? É como o Divaldo disse certa vez, eu não creio na reencarnação. Isso foi no início de uma palestra. E depois ele fez o remendo, como se diz no popular. Eu tenho a certeza da reencarnação. É isso que nós devemos, através da leitura da literatura espírita, colocar-se consistente em nós. Assim sendo, estamos chegando ao final. Estamos chegando ao final, né, de mais um programa. Estudo do Livro dos Espíritos. Eu acho muito gostoso esse estudo, porque é o básico, né, o que precisamos estudar para entender as demais obras da codificação, as obras subsidiárias. A gente tem interação. Quando vocês tiverem dúvidas, vem no próximo programa, coloca, ou já coloca essa dúvida antecipadamente lá no messaging, lá na nossa página, e aproveita, quem não curtiu ainda a página, facebook.com/TV Chico Xavier, e faz curte, né? Aí deixa a sua dúvida, porque aí nós já vamos preparando para que, se não, aqui ao vivo vocês colocam para que a gente possa debater. Esse é o objetivo dos trabalhos, fazer um programa bem relax, né? Sem muita formalidade, né? E simples como é a doutrina espírita e com muita seriedade. Tá bom? Então, que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar, proteger o lar de cada um de vocês, o lar de cada um de nós, e que onde haja a necessidade
de energias positivas, que possamos emitir essas energias positivas, fazer a nossa parte, fazer o nosso momento, né, de caridade, porque fazer prece para os outros é uma caridade e não custa nada, né? Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e nos ilumine, agora e sempre.